O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecidos? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouves? Não vos lembrais de quanto reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheio de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, caros ouvintes da Sintonia do Vale, nossa rádio diocesana, nós estamos na terça-feira, último dia, antes de celebrarmos e iniciarmos o tempo quaresmal. E a leitura que nós acabamos de escutar, o evangelho que nós acabamos de ouvir, são realmente escolhas que nós devemos fazer na nossa vida cristã. Deus não tenta ninguém, obviamente, mas as provações servem para quê? Porque na aprovação, na perseverança, nós somos coroados. Se não houvessem as provações, a vida da gente seria uma vida sem graça. Em que sentido? Porque às vezes é a provação que nos coloca à vontade de rezar. Às vezes é na provação que a gente se apega mais com Deus. Às vezes é na provação que a gente valoriza a Santa Eucaristia, a Santa Missa. Se não fossem as provações da vida, nós ficávamos acomodados, como a carta de São Tiago nos diz. É justamente por sermos tentados que Deus nos ajuda e nos levanta. É justamente por sermos tentados como Jesus foi tentado. Amanhã nós iniciaremos a quaresma e vamos perceber isso. Agora, qual que é a diferença? É que na provação eu suportar na fé, crendo que Deus está comigo, ou na provação eu murmurar o tempo todo, sentir-me abandonado por Jesus, por Deus, não sentir a presença do Senhor, não porque o Senhor não quer, mas eu faço uma escolha, e eu escolho não crer, eu escolho andar sozinho, eu escolho reclamar, eu escolho o tempo todo murmurar contra Deus. Aí nós enveredamos pelo caminho da concupiscência. O que significa a concupiscência? Todos nós temos uma inclinação ao pecado. Todos nós caímos facilmente no pecado, isso chama concupiscência. Quando a concupiscência é mais forte do que a nossa fé, do que a nossa coragem, do que a nossa vontade de ser fiel a Deus, nós acabamos caindo no pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado mortal, uma vez que ele é consumado e nós nos acostumamos a viver nele, gera em nós a morte para Deus. Por isso que São Tiago nos diz: queridos filhos, não vos enganeis. A vida, às vezes,
o diabo nos oferece algo maravilhoso. Ah, você vai ser feliz assim. Ah, vamos ser felizes. Porque hoje em dia está em moda essa famosa felicidade, né? Todo mundo quer a felicidade, mas todo mundo busca a felicidade no ambiente errado, da forma errada e com pessoas erradas. Primeiro que a felicidade está em Deus. Bem, estamos falando de felicidade no termo que ela mesmo representa, realização plena, completa. Os vícios são realizações também, obviamente, os gostos, as vontades, mas elas têm tempo de validade. Ah, eu quero comer uma pizza. Bom, eu vou à pizzaria, como amanhã já estou com vontade de novo. Já tenho outra vontade. A felicidade não tem nada a ver com prazer, com realização humana. A felicidade é eterna. Sou feliz porque estou na casa do Senhor. Eu cumpro a lei de Deus. Se nós não conseguimos a felicidade na presença de Deus, que neste mundo estamos redondamente enganados. Por isso São Tiago nos adverte hoje. Nunca seremos felizes se não estivermos debaixo da vontade de Deus, da verdade que é Deus. Porque nós somos criados para a verdade, para a felicidade. E essa verdade e essa felicidade é Deus. Mas e as intempéries, as dificuldades que vamos alcançando, que vamos experimentando na vida? Elas obviamente nos ensinam a perseverar. As tentações, as quedas, quando o demônio tenta a gente, quando somos provados na dor, na doença, na enfermidade, devemos sempre mais olhar para Jesus, confiar a Ele a nossa vida e seguir segurando em sua mão. Estamos para iniciar a quaresma e o Senhor pede de nós um salto na fé. Por meio do jejum, da abstinência, da penitência, buscarmos uma purificação da nossa concupiscência. Ah, eu vou fazer um jejum para vencer uma concupiscência que eu tenho, uma inclinação que eu tenho. Então eu vou fazer uma penitência na quaresma, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer algo que me ajude a viver santamente segundo a vontade de Deus, o que Deus quer para mim. Caros irmãos, estamos sim no caminho, numa batalha, e vai vencer aquele que abraçar a cruz, com confiança, com esperança, que Deus nos protege, que Deus nos guarda, que Deus cuida de nós. Que desta Santa Eucaristia possa brotar para cada um de nós a força que necessitamos para vivermos a fidelidade a nosso Senhor. A força que necessitamos para lidarmos com as quedas, com as tentações, com as tribulações que temos a cada dia. É daqui, do coração de Jesus, que nos vem toda a graça, toda a bênção, toda a retidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.